Fala galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos para mais um giro de notícias do Cruzeiro cabuloso, o maior de Minas. Temos novidades sobre o Wallace e também notícias sobre os garotos da base. Leonardo Jardim está de olho neles. Bora lá conferir. Mas antes disso, você que acabou de chegar e não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva, deixa seu like e seu comentário. Isso ajudará muito no nosso canal. Bora lá. Leonardo Jardim já está de olho nesses garotos sub-20. Todo mundo sabe que é ele que lança o Mbappé para o futebol mundial, melhora o futebol do Bernardo Silva. Naquele Mônaco ali, né, recupera inclusive uma boa parte do futebol do Falcão Garcia, algumas situações ali daquele Mônaco que foi destaque ali naquela Champions e também no futebol francês, quando ele era treinador. Lá a gente tem expectativa de que esses jogadores possam ser revelados e também usados pelo Cruzeiro. Mais do que até por uma condição monetária de que o Cruzeiro possa arrecadar grana e arrecadar bastante com esses meninos, é que o Cruzeiro precisa voltar a formar seus grandes ídolos. Precisa voltar a revelar Ricardinhos, precisa voltar a revelar grandes jogadores que saíram da nossa base, vestiram a nossa camisa, tiveram uma trajetória de grande história aqui e depois disso foram vendidos e foram seguir a carreira deles em outros lugares, até voltando depois e também encerrando a carreira por aqui. A gente tem um grande desejo que esses garotos possam ser usados pelo Leonardo Jardim, mesclando a experiência desses jogadores caros que chegaram, também com a juventude e a velocidade desses garotos. Volta de treino, é isso, Pedro Melo? O Cruzeiro segue a rotina de treinos intensos na Toca da Raposa. E a boa notícia é a volta do volante Japa aos trabalhos físicos. Recém-liberado do departamento médico, o atleta iniciou os trabalhos em campo e está cada vez mais perto da volta aos gramados. Quem também segue a rotina intensa de treinos é o atacante Lautaro Dias. Fazendo um trabalho para equilibrar a parte física, o jogador também espera retornar aos gramados o quanto antes. Voltando, pai. Feliz? Muito feliz. Com o jogo-treino contra o Botafogo já marcado para este fim de semana, essas atividades com o técnico Jardim serão importantes para preparar a equipe para o restante da temporada. Tá aí então o Lautaro Dias, que está retornando, Gão, para ficar no Cruzeiro, né? Porque tem muita gente interessada, entre elas o Bahia, que tentou o empréstimo. Bahia estava interessado, o Vasco também estava nessa lista aí, Leopoldo Siqueira, e o que eu observo bastante é que o Lautaro, eu gosto do Lautaro, que eu acho o Lautaro um jogador de muita força física, um cara que não desiste. É aquele jogador mesmo latino-americano, sabe, que incomoda muito os zagueiros. É um jogador que eu gosto bastante, mas eu acho que é um bom jogador para compor elenco e brigar por posição. Nas imagens que o Cruzeiro colocou nas suas redes sociais, eu achei interessante que o Leonardo Jardim, no treino de encurtamento de espaço de X1 também, o Lautaro foi muito bem, já está treinando com seus companheiros, já está integrado ali ao grupo. Acredito que talvez possa ir para o Rio de Janeiro, mas jogar acho que vai esperar um pouquinho talvez, se entrar entra pouco tempo, mas ele foi muito importante naquele time do Seabra, por exemplo, principalmente na condição da Sul-Americana e também naquela primeira fase do Campeonato Brasileiro do ano passado. Informações que a gente recebe, e muitas delas são de fato pro forma, me dizendo que ele está muito bem nos treinos. Você tem alguma informação sobre o desempenho dele nos treinos depois dessa perda aí de 5 quilos? Faz muita diferença, é um saco de arroz, irmão. Sim, tô em busca disso aí também. Você já jogou bola amarrando um saco de arroz nas costas? Você vê o que é correr com 5 quilos a mais? Atualmente tô com 4 pacotes de arroz, né, nas costas da última vez que eu fui jogar bola. Mas eu não tenho, o HG, essa informação que... Eu sei que o fato do Leonardo Jardim não solicitar mais um jogador de meio campo ali para ser o primeiro volante significa que ele está, assim, investindo, né, na recuperação do Wallace para que ele possa finalmente chegar e vestir a camisa do Cruzeiro, né? Aquilo que até às vezes eu falo com o Thiago Fernandes. O Cruzeiro e alguns jogadores que a gente imagina não aconteceram no Cruzeiro, mas não foi um surto coletivo. Esse jogador que foi muito bem trazido na metade do ano passado, por toda a campanha que ele fazia na Udinese, um jogador que durante vários anos, vários clubes do futebol brasileiro tentaram repatriar sem sucesso, o Cruzeiro consegue trazer, e aí por uma série de coisas alheias ao futebol, eu tenho uma informação, e aí não é especulação, de uma pessoa que trabalhava no Cruzeiro, hoje ela não está mais lá,
que o Wallace, quando ele chegou com algumas questões de desequilíbrios, tá? Com relação à estrutura física dele. Então, vai muito além, às vezes, chegou acima do peso. Não, essa questão estrutural, a pessoa que trabalhava à época no Cruzeiro, e é muito competente, por sinal, tanto que já está trabalhando em outro clube, me dizia que era uma questão muito importante para que o atleta pudesse até chegar no seu melhor nível físico. Hoje, parece que todas as questões foram sanadas. Além disso, passou pela questão de começa a trabalhar com o Seabra, depois vem o Fernando Diniz, começa o ano com o Fernando Diniz e agora Leonardo Jardim. Eu acho que finalmente é bom para o Wallace todo esse tempo também que o Cruzeiro está tendo, e é bom que o técnico olhe para ele com essa visão de saber que tem um jogador com muito, muito potencial. Repito, todas as credenciais do Wallace que dissemos não foi algo tirado dos livros nem de nossas cabeças. Foi tirado do campo através dos anos em que ele esteve servindo na Europa. Mas você falou uma coisa que agora eu fiquei curioso. Eu, pelo menos, eu não vi em nenhum lugar alguém falar sobre esse desequilíbrio muscular Deixa eu acrescentar uma informação disso que o Valu falou, foi uma informação que eu corri atrás. Há um mês atrás, o Diniz ainda estava no período final dele, e os jogadores do Cruzeiro, essa é uma informação que veio de dentro da Toca da Raposa, os jogadores do Cruzeiro estavam impressionados à época com a forma como o Wallace estava treinando. E o grupo entendia que o Wallace seria um titular natural. E que eles não estavam entendendo porque o Diniz não estava escalando, depois o Wesley Carvalho também não escalou. E aí depois veio a informação, se não me engano, do Samuel Venâncio, falando que o Wallace perdeu 4 quilos agora com o Leonardo Jardim. Chegou a 5 desde já. O início, ele já vinha treinando muito bem. O Pedrinho falou isso com a gente aqui também, não falou? Falou. Ele é um grande jogador, eu acho ele um bom jogador. O Atlético teve até na mira do Atlético uns anos para trás. Mas isso foi divulgado, Valor? Não, sabe cara, por quê? Porque eu acho que do meio do ano passado. Mas tá? isso não amenizaria todo o impacto que foi? Não, mas é que nem todas as coisas que são trabalhadas dentro do departamento de fisiologia, eles não eu falo pelo seguinte, porque expor. Criou-se uma situação de que ele é um jogador que veio pra cá e não estava jogando absolutamente nada, queria ter gente que queria ele fora, e é um bom jogador. Mas às vezes o problema podia ser até essa parte física. Não era mais fácil o clube ter falado, olha, ele tá com um determinado problema, por isso o rendimento dele tá sendo atingido. Mas é que às vezes o jogador não quer, se sente exposto, né, Breno? Eu entendo esse tipo de coisa, mas é uma informação... só para o torcedor, mais uma vez que me ouviu, entender. Não é a respeito de agora, tá, pessoal? Isso aí é a respeito da chegada do Wallace lá em julho. Ele tinha questões... E aí não é... o joelho... Não, são desequilíbrios que acabam atrapalhando o atleta até de chegar na sua melhor condição física, tá bom? Ele não tem nenhuma lesão, tá um cara amplamente saudável, não à toa, passou nos exames médicos, mas tem algumas questões muito específicas com relação à saúde dos atletas. Em plena forma titular do Cruzeiro, pra você? Ô Breno, então, é o Wallace do imaginário. O Wallace do imaginário... Titular absoluto. É titular absoluto. Pra mim, quando ele chegou, eu achei que ele ia ser titular absoluto. Eu também. Mas Dani, você trouxe uma informação sua sobre o Wallace estar treinando bem. Eu tenho uma informação do dia 24 de novembro, de uma pessoa que trabalha com o Fernando Diniz. Depois eu vou te mostrar o áudio do cara falando como são 3 minutos de áudio. E nesses 3 minutos de áudio, ele fala que ele achava que o Wallace não trabalharia mais ou não seria mais titular com o Diniz. Que com o Diniz não seria titular. Quem falou isso? Uma pessoa que trabalhava pro Diniz. Nesse áudio aqui de 3 minutos. E essa informação que eu recebi já é depois dessa volta do Cruzeiro para Belo Horizonte, depois dos Estados Unidos. Depois que o Cruzeiro chegou aqui dessa reta final. Eu acho que ele não trabalharia mais com o Diniz. Ele joga, inclusive, contra o Tombense e faz um bom jogo. Isso, aliás, o único jogo... Ele não seria titular do Diniz em hipótese alguma. Talvez pelo jeito que o Diniz gostaria de ver ele jogando? Não. Pela final da Copa Sul-Americana. Pela Eu acho que isso pesou muito. Mas muito. Para que o Wallace não tivesse tanto espaço com o Diniz. Só para não achar que é tá grupinho áudio, dentro do Cruzeiro, claro. Quem me passou essa informação foi uma pessoa ligada a um dos jogadores que chegaram agora no Cruzeiro. Então... Senhores, eu preciso chamar um intervalo aqui. Eu confesso que eu sou fã do Wallace desde a época de Grêmio. Achei que ele fosse chegar no Cruzeiro e arrebentar. Ainda acho que vai. Com o Léo Jardim, eu ainda acho que ele vai render. Não tem como ter uma queda tão acentuada. Algo importante aconteceu. O Valu está trazendo uma informação, que é novidade para todos nós aqui. O Santos queria levar, acabou não levando. Foi uma informação que a gente deu aqui na semana passada. Enfim. Então, galera, essas foram as notícias. O que vocês acharam, deixa aí no comentário aí. Não deixa de se inscrever e deixar o seu like para esse vídeo ter mais engajamento.
e que Papai do Céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Fui!